Ainda no clima do Halloween, hoje eu trouxe para vocês outro tutorial muito simples que é de uma fada ou uma elfa dark. Olá, meus povos, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, melhor agora que você tá aqui. Eu sou a Maísa e hoje nós vamos fazer a segunda fada que fez parte do mesmo Reels e também tá aqui no Shorts do YouTube, o videozinho de transições, que era uma fadinha princesinha, que o tutorial já tá aí, eu vou deixar aqui nos cards se vocês quiserem ver, e ela se transforma numa fada mais dark. E a parte legal, na minha opinião, é que eu utilizei a mesma paleta, que é a Cansei de Ser Bege, da Duda Fernandes. Para iniciar, então, eu vou só aplicar a minha base aqui, você vai fazer o mesmo e depois a gente já vai seguir pro tutorial. Tô com a base aplicada, apliquei um corretivo na região das olheiras para poder resolver as olheiras. E agora vamos iniciar. Eu vou iniciar com a sombra preta da paleta. O ideal é que você utilize uma sombra bem pretinha mesmo, sabe? Para ela pigmentar bem. E eu não selei a região aqui dos olhos, inclusive tá marcando as linhas, eu vou só tirar a marcação, porque isso daqui vai ajudar a pigmentar e a fixar melhor, tá? E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar essa sombra preta do meio do olho pro final e nós vamos até a parte de cima da sobrancelha, tá? Parte de cima da sobrancelha não, em cima da sobrancelha. E nós vamos puxar aqui para a lateral. Agora nós vamos aplicar uma sombra roxa, nesse tom aqui, ó. Nós vamos com a sombra roxa desse meio para dentro. E também encostando lá na sobrancelha, pintando a sobrancelha também. Tô só aplicando, não tô espalhando, não tô esfumando, não tô misturando uma sombra com a outra ainda, tá? E agora, já na sequência, eu vou pegar um tom de azul, esse azul mais escuro aqui, ó, mais fechado, e vou fazer só um pouquinho aqui. Bem nesse finalzinho, aliás, no comecinho da sobrancelha, né? O azul. Daí ele vai se misturar com o rosto. E como nessa paleta eu tenho tons com brilho, eu vou pegar o roxinho com brilho e vou aplicar em cima do roxo opaco que eu tinha aplicado, para dar um efeito. Não sei se vocês vão conseguir notar a diferença, mas aqui pra mim dá diferença. Depois que eu apliquei tudo, eu vou sujar o meu pincel com a sombra roxa para esfumar entre o roxo e o preto, bem de levezinho, para esse preto não tomar conta de todo o roxo nem o roxo tomar conta do preto, só para tirar a marcação. E também aqui com o azul. O roxo e o azul é realmente para ficar assim, é roxo ou é azul? Essa é a ideia dele. Então aparece um pouco mais do roxo do que do azul. O azul tá ali só para dizer que tá ali. Agora, nesse cantinho onde a gente não aplicou nada, eu vou pegar uma outra paleta de sombras que também é da Duda Fernandes, porque ela tem um tom clarinho, que naquela que eu tava usando não tem, que é esse tomzinho aqui. Então você pode pegar um tom claro desse de alguma outra paleta, e esse daqui ele é bem brilhoso e é legal que seja brilhoso inclusive, porque elfo, fada geralmente tem assim uma coisa mais glitterinadinha. E aí nós vamos aplicar toda essa região aqui e com esse pincel a gente vai esfumar aqui a bordinha. E vou voltar com o pincel que eu apliquei o roxo. Vou esfumar bem aqui essa transição. Mão bem levinha. Porque a gente não pode deixar esse colorido chegar até o canto mesmo, sabe? Tem que ficar ali um clarinho. Esse clarinho ele vai dar uma sensação de que o olho é um pouquinho maior, sabe? Agora que nós já finalizamos a parte de cima, praticamente, porque ainda vai ter um acabamento aqui, depois eu vou explicar pra vocês, nós vamos fazer a parte de baixo. Eu já troquei de pincel e na parte de baixo eu vou utilizar um tom de rosa, mas é um rosa mais fechado, que é esse tom aqui, ó. Que é o tom, inclusive, que a gente utilizou na fadinha princesinha, porque a ideia era que aquela fada tinha ficado dark, então eu priorizei por utilizar a mesma cor para ter alguma coisa que lembrasse dela. E aí eu vou aplicar aqui embaixo, ó, em toda essa região de baixo, inclusive puxando aqui abaixo do preto.
E eu vou praticamente encostar aqui. Eu só não vou encostar tudo porque a gente vai fechar com aquela sombra clarinha. Então pode aplicar já esfumando. E agora tem um toquezinho bem no meio do olho, você olhando de frente pro espelho, você vai dar uma sujadinha com esse tom rosinha assim pra baixo, ó. Assim. Só encostar o pincel e ir sujando assim mesmo, sem se preocupar muito com detalhes, porque a ideia é ficar realmente assim. E agora qual que é o acabamento que eu falei? Esse preto aqui da lateral, ele tem que ficar com uma ideia de um pouco mais esfumado. Então, toda vez que eu aplico com essa sombra, como ela é muito pigmentada, acaba ficando muito forte. Daí eu venho com o dedo limpo na beiradinha e eu passo por cima, ó, pra ir clareando essa beiradinha sem essa sombra espalhar. Então eu vou fazendo isso e aqui na de baixo também, porque a ideia é ficar uma coisa como se tivesse se perdendo ali, sabe? E agora, para finalizar o olho, eu vou passar um delineador preto na linha d'água e vou fazer uns puxadinhos. Na verdade, eu vou usar BT Velvet, que é aquela sombra líquida, para quem não conhece essa aqui. Mas você pode usar delineador ou lápis preto, que você tiver. Então, como eu vou usar o BT Velvet, eu vou pegar um lápis chanfrado, desses de fazer sobrancelha mesmo. Vou aplicar primeiro na linha d'água e tenta não sujar os cílios. Agora nós vamos fazer como se fosse um puxado de gatinho, mas esse puxado de gatinho ele não vai ser na parte de cima, como de costume, ele vai ser de baixo. Então, ele vai sair daqui e vir pra cá. E aí pra fazer uma graça, pra combinar com a fadinha boazinha, que tinha 2 puxadinhos, eu vou fazer um puxadinho também pra cá, dessa forma. E também tem no canto interno do olho, porque depois nós vamos fazer um nariz. Muito louco. Então nós vamos fazer um pouquinho aqui na parte superior. E descendo aqui. Esse descendo é só dando uma continuidade na linha do olho, não é pra fazer no sentido pra baixo, sabe? Então você pega da onde vem seu olho e você só continua um pouco mais, como se você estivesse alongando ele. Aí eu dei só uma engrossadinha aqui, ó, nesse cantinho aqui. Tá gostando do tutorial? Então eu preciso pedir que você se inscreva aqui no canal, né? Poxa, pra dar uma ajuda. Por aqui só tem conteúdo facilitador para te ajudar, tanto de maquiagem como de skincare também. Se você quer cuidar melhor da sua pele ou se você tem muitas dúvidas, é só você se inscrever e assistir os vídeos, tá bom? E agora vamos fazer tudo igual no outro olho. Prontinho! E agora, para finalizar os olhos, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar um corretivo, que é 2 tons abaixo do meu tom de pele. Eu vou usar o BT Multicover da linha Bruna Tavares. E a gente vai passar nos cílios, como se fosse a máscara de cílios mesmo, rímel. Eu vou pegar um pincel língua de gato, vou sujar aqui e vou passar. O que é o legal é que seja branco. Eu não tenho nada branco, mas esse corretivo é praticamente branco. Se você não tiver, faz com a cor da sua base mesmo, que já vai dar um efeito, uma diferença de tonalidade. Eu só vou pegar aqui, ó. Prontinho! Apliquei, olha só como dá uma diferença e deixa um pouco mais chamativo. Se a gente tivesse aplicado preto, não ia aparecer tanto, mas fica a critério de vocês. E agora nós vamos fazer o nariz, que é um tanto quanto animalesco, mas eu acho que dá todo um charme pra essa maquiagem. No nariz, primeiro nós vamos fazer a pontinha aqui e depois um puxado, um efeito nele. Então vamos lá. Eu vou pegar aquele mesmo pincel chanfrado que eu usei para aplicar o pretinho na linha d'água. Vou continuar usando o BT Velvet e eu vou pegar só aqui na parte de baixo do nariz e fazer um puxado para cá e pintar toda essa parte de baixo de preto, tá? Então você não vai fazer por cima, é só do meio para baixo, nesse sentido aqui, ó. Agora é só você pintar tudo de preto. Agora a gente vai puxar desse coisinha do nariz aqui no arco do cupido, ó, em direção à boca. E não vai emendar, vai deixar uma distânciazinha aqui, beleza? Aí a gente vai começar a fazer a parte do nariz agora. Eu vou só limpar o meu pincel, porque o BT Velvet acaba ficando grosso pra não atrapalhar, porque essa parte tem que ser bem fininha. Certo? Agora nós vamos fazer a puxadinha do nariz. É um risco preto muito fino.
dessa pontinha que a gente puxou até a lateral aqui do nariz. Vai ficar um nariz bem esquisito, bem animalesco. Eu troquei de pincel porque aquele pincel lá eu achei que ia ficar um risco muito grosso. E aí a dica para vocês é, façam um teste na mão. Talvez você esteja até utilizando o próprio pincel do delineador líquido, mas faz um testezinho na mão, assim, um risquinho. Concentração. Parece que quando a gente tem que fazer essas coisas, a mão começa a tremer. E agora, para esse nariz ficar realmente bom, a gente vai fazer uma profundidade com uma sombra marrom. Então eu vou voltar naquela mesma paletinha da Duda Fernandes, que eu usei a sombrinha mais clara. Vou pegar um pincel de esfumar bem pequenininho e vou pegar uma sombrinha marrom e a gente vai passar por cima desse preto aqui. Só vamos se certificar de que ele tá seco, porque, né? Já pensou? Isso. E aí nós vamos passar aqui, ó. Parece que fica fundo, né? Agora nós vamos finalizar com a boca. Na boca, nós vamos pegar a sombrinha roxa e aplicar aqui em cima desse pretinho. Eu vou aplicar a sombra roxa brilhosa aqui no lábio de cima. Eu tinha passado um gloss para hidratar os meus lábios. Inclusive, para ajudar na fixação dessa sombra, se você tiver um gloss é legal você usar. E na parte de baixo, BT Velvet preto. E aí eu vou voltar com aquele pincel que eu fiz esse efeito no nariz e vou começar a fazer uns escorrido preto aqui na minha boca, tá? É mais fácil só babar quando tá molhado BT Velvet. E aí eu vou fazendo de forma bem irregular mesmo, assim, ó. Alguns mais grossos, outros mais finos, alguns mais compridos. E vamos aos últimos detalhes. Um pouquinho de sombra roxa misturado com a rosinha que a gente usou embaixo. Eu vou fazer só um esfumadinho aqui, ó, meio que entrando dentro do cabelo, de cada lado. You interrupt me and I interrupt you. Vamos fazer um contorno aqui para dar uma afinada no rosto. Então eu vou pegar o meu contorno de maquiagem mesmo, de make normal no caso, com um pincel chanfrado, pegar bastante e vou aplicar fazendo esse sentido aqui, ó, porque é para deixar bem afinado. E os detalhes finais. Voltando com o BT Velvet, nós vamos fazer umas marquinhas, umas manchinhas pretas. Então eu vou fazer aqui em cima da testa, como se fosse um escorrido, e depois uns pontinhos assim. E agora vamos ao detalhe final, que é o chifre e a peruca. E pronto! Este é o resultado final. Claro que a peruca e o chifre fazem toda a diferença, mas se você não tiver, não tem o menor problema. Esse chifre aqui, inclusive, comprei numa dessas lojinhas de fantasia, paguei bem baratinho nele, e a peruca eu já tinha e só resolvi aproveitar, até porque eu usei na Fadinha do Bem. Gostaram do resultado? Não é difícil, né? Comenta aqui pra mim o que vocês acharam e, é claro, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas também possam aprender. Beijos e até a próxima! You